Olá, Sara, Diogo, boa noite. Grande Lázaro, bem-vindos todos. Um abraço, meu irmão. Axé, Wellington, boa noite, Sara, Deus abençoe. Jefinho, Rosildo, um abraço, meu irmão Lázaro. Enquanto a gente espera o Alex entrar na sala, a gente vai ouvindo música aí. Estão ouvindo o áudio bem? Boa noite a todos que estão entrando. Pronto, então o Alex aí para a nossa conversa. Ana Manuela Freitas, um abraço. Então, Alex chegou aí, né, Alex? Tudo Pronto, bem? Céu, um abraço, Céu. Estou saudando aqui o pessoal que está na live. pronto. Esperar a música acabar aí para a gente entrar. Salves Cristina, um abraço. Tudo bem, né? Como foi o aniversário aí, Alex? Rapaz, foi beleza, uma animação total aí, a galera tudo chegando aí. Ô, Verônica, um abraço. Que bom você aí, viu? Verônica é das ganhadoras de Itapuã. Ah, Entrou aí na nossa live. beleza. Grande, um carinho imenso por ela. Céu, desejo votos de saúde para você, viu? Minha mãe está aí também. Oi, Virgínia, um abraço. Somos 14, vamos esperar só a música acabar, tá bom, Alex? Tá bom. Enquanto o povo vai chegando. Teve bolo e parabéns mesmo? Teve, rapaz. A galera aí, os vizinhos vieram, os colegas vieram pra cá mesmo. Aham. É filho ou filha? Filho, tem 9 anos. Filho, né? Quantos? 9. 9 anos. Legal. Então, minha cunhada, Giza. Então, meu pessoal aí que eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo. Mas um abraço para todo mundo. O áudio está péssimo, disseram. Melhorou aí, gente? Esperar responderem. Vocês que estão aí já, o áudio melhorou? Pra mim tá normal, tá beleza. Ótimo. Oi, Rafa, um abraço. Tá ótimo, pronto. Salas Cristiano disse aqui que tá ótimo. Olá, Leile, um abraço. Pastor Tela, eu acho, não sei. Boa noite. Está ok, ótimo. Reis, obrigado. Então vamos começar, né? É, Tem gente aí que eu acho que não me conhece direito, talvez, Alex, também não te conhece, é bom a gente se apresentar, né? Então, quem não me conhece, né, Adriano Portela, eu sou natural de Santo Amaro mesmo, e me credencio um pouco para essa live a partir do meu campo de pesquisa, né? Eu não sou formado em História, mas tem pelo menos... Em 2008 eu publiquei um livro sobre os 400 anos da Paróquia da Purificação. Pesquisei durante 2 anos em arquivos, no arquivo público, em fontes coloniais, né, documentos coloniais. E tem um blog que já há 5 anos eu publico textos sobre a história de Santo Amaro. Né? Publiquei homilia de arcebispo da Bahia na cidade no século XIX. Publiquei muita coisa, né? Então quem tiver interesse depois pode procurar. Me credencio também para a live, né? Não só por causa do meu interesse histórico e pelo fato de eu nascer em Santo Amaro, mas
eu também escrevo poesia, né? Mas também pelo interesse nas questões culturais ligadas à negritude, né? E o Solar Araújo Pinho, hoje Casa do Samba, é um aparelho público que trata de preservar a memória e a perpetuação, né, contribuir para a perpetuação de algo ligado à afrodescendência, né? Então, é nesse sentido que eu tenho interesse nessa nossa conversa hoje. O espírito da live não para quem, não sei se tem alguém aí que não está inteirado do que aconteceu, né, mas essa noite, nessa manhã, a gente acordou com uma parte do casarão, né, do Solar Araújo Pinho, Casa do Samba, desabado, né, que é a parte ali da varanda, né, a sacada. E eu comecei a ver nos grupos um pouco assim, buscar ver quem é o responsável, né, tentar culpar A, B, uns culpando a gestão municipal, outros que sabem que existe uma associação, porque nem todo mundo sabe, né, culpando a associação e tudo mais. E aí o espírito dessa live não é caçar bruxas, né? Não é dizer quem é culpado, mas um pouco informar a população, inclusive, o que é a Casa do Samba, a associação, de quem é a responsabilidade de gerenciar o aparelho público ali, né? Dizer como são as coisas. E, inclusive, Alex, eu acho que quando acontece uma coisa dessa, as pessoas ficam esperando uma palavra de quem está mais associado, né, ao espaço, para poder dizer, né, das coisas, da realidade, né? Eu acho que é tarefa de quem está nesses espaços, né, públicos, está participando da população sobre as coisas. Então, o interesse é nesse sentido, né? Não é criar polêmica, não é caçar bruxa, não é culpabilizar ninguém, mas pensar a cultura de Santo Amaro a partir desse espaço que é a Casa do Samba, no sentido de que maneira a gente pode contribuir, que reflexão a gente pode fazer. A partir desse momento, né, eu sei que já vem sendo feitas coisas, mas o que a gente pode pensar, ajudar nesse sentido, para daqui para diante, né? E aí situar as pessoas sobre como foi esse dia também, né, Alex? Então, passo a palavra a você para se apresentar um pouco, tá bom? Pronto, eu vou fazer essa apresentação inicial. Para quem não Depois me eu conhece, jogo as perguntas. meu nome é Alex Naldo, né? Sou natural de Terra Nova, né? Nasci e resido aqui. E hoje eu estou coordenador geral da SEBA, que é a Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, né? Que é onde a sede é em Santa Amaro, né? Que tem um ponto de referência, a casa de referência, né? Do samba de roda, que é o Casarão, do qual a gente vai falar mais no decorrer. E eu sou professor formado em biologia, né? Também atuo como agente de endemias, combate à dengue, diretamente nessa área, e combate às chagas, né? Então, na área de endemias, aqui no município mesmo aqui. Então, como formação, é isso que eu tenho. Eu estou formado dou aula pelo Estado através do RETA, e já estou parado descansando. E Em professor, Terra Nova mesmo? trabalho na saúde, não tem para correr muito, não. Então, a gente está nessa luta aí, procurando trabalhar um pouquinho. Mas estou aí na SEBA como coordenador geral há 3 anos, mas já estive na coordenação antes, né? Há Uhum. 3 anos também atrás, como administrativo, depois passei para coordenador financeiro e hoje sou coordenador geral, né? Está concluindo já Ok, a meta aí. ótimo. Muito obrigado aí. Professor, em que área mesmo? Não, se você falou, não peguei. Biologia. Ah, ok. Verônica aí das Ganhadeiras de Itapuã está dizendo que tem prazer em conhecê-lo pessoalmente aí. Meu querido, eu vou falar um pouco sobre o histórico, né, do prédio, antes de Uhum. passar as perguntas para você. Eu lancei no meu blog, um pouco antes da nossa conversa, um post sobre a casa, né? E aí, a partir de dados do IFAM, né, de matérias, né, que está na internet, e de coisas que o nosso Pedro Tomás Pereira, um historiador da cidade, compartilhou com a gente. Né? Então, o IFAM diz que o prédio foi mandado construir em 1873 por José Moreira de Carvalho, né, pai do conde de Subaé, né, Francisco Moreira de Carvalho. Só que essa data de 1873
está equivocada com toda certeza, porque em 1859 é quando é construído o pavimento de cima, né, da casa, para abrigar o imperador Dom Pedro II, né, quando vai à cidade. Então, a construção não pode ser posterior à construção do segundo pavimento, né? Então foi algum equívoco de, então foi algum equívoco de digitação, né, certamente. E aí, o imperador, quando fez essa visita ao norte do Brasil, né, está lá no Diário da Visita ao Norte do Brasil, que ele escreveu, ele passou pelo Recôncavo, né, Cachoeira, Santo Amaro, Nazaré das Farinhas, Conceição da Feira, né, várias, até Feira de Santana, várias cidades, e ele descreve quando ele chegou, ele desceu no cais, né, ali do em frente ao solar, né, do Arajupinho, e aí diz que o Conde de Subaia mandou fazer uma estrutura para acolhê-lo e tal, né? E aí a gente tem a música que a gente abriu aqui a live, né? Filhos Urbanos de Caetano, que busca um pouco recuperar isso em um trecho. Essa casa, né, é restaurada pelo IFAM, né, com verba do Ministério da Cultura, em 2007. 14 de setembro de 2007, a inauguração, né, e instalada a Casa do Samba, com a presença do ministro Gilberto Gil, né, e aí tem toda a importância porque está dentro de uma política de governo que a questão de um resgate histórico da cultura afrodescendente no Brasil. Né? Tinha toda essa política no governo e a Casa do Samba entra dentro desse pacote de uma política maior do governo federal. E eu me interesso muito por isso. Né? Santo Amaro, nós temos cerca de 95% de pessoas, né, segundo o IBGE, em 2010, entre pardas e pretas, né, 95%. E aí, a associação é criada em 2005, não é isso, Alex? Se eu não me engano. De abril de 2005 foi criada. Então, fala um pouco sobre a associação e como é essa gestão da Casa do Samba. Pronto. Então, como a gente já falou, você comentou, ela foi fundada, foi criada em 17 de abril, né, de 2005. É porque em 2004, né, começou a fazer uma pesquisa porque o IFAM tinha interesse, né, em fazer esse registro, né, Uhum. né, na história mesmo, a gente sabe que houve a política. Né? Gilberto Gil, quando entrou como ministro, ele queria ter uma representação na Bahia. E o samba era um dos patrimônios que estava assim um pouco, o samba de roda em si está um pouco esquecido. Então, novamente é registrado os, os bens culturais e materiais aqui que estão um pouco esquecidos para novamente se reativar. Então, o samba de roda nessa época estava assim. E o que aconteceu? Né? Existia alguns grupos de samba que já movimentavam. Né? Exemplo, alguns sambas de Cachoeira, algum samba de Santa Amaro, dessa região do Recôncavo. Então, esses Uhum. grupos não tinham essa estrutura de organização, assim como tocava em Caruru, tocava em Reza Santo Antônio, mas não tinha essa estrutura, vamos dizer assim, entre aspas, de profissionalismo. E aí formou essa associação para organizar, né, estruturar esses grupos, né, juntarem para e já falavam a mesma língua, então teve essa oportunidade de se juntarem. Então, o que aconteceu? Em dia 17 de abril de 2005, juntaram e criaram a Associação de Sambadores da Bahia. E a partir daí, porque antes, na história, que o Buribu sempre fala, ia ser a Associação do Recôncavo. Né? Mas teve aquela história o quê? Não é só no Recôncavo que tem um samba de roda em toda a Bahia. Né? E para abranger todo o estado, ficou com uma associação de sambadores e sambadeiros do estado da Bahia. E na época dessa junção, era apenas 20 grupos que tinham juntado. Hoje, né, com a nova, que a gente está agora em processo de revalidação, temos associados 109 grupos. Né? Era 120, mas começou alguns grupos mancharam. Então, foi criado esse grupo, vários grupos, então temos 109 grupos associados. Então, de lá para cá, de 2004 até a atualidade, tivemos passaram 5 gestões com a minha agora. Né? Teve o primeiro coordenador, que foi Rosildo,
que ficou no mandato por dois mandatos. Em seguida, Guegueu, né, vou falar o nome que todo mundo conhece, né, que faleceu há alguns anos atrás. Depois veio Galdino, que é de Feira de Santana, que é Buda. E em seguida veio eu, Uhum. como coordenador agora atual. Então, a associação é formada por vários grupos de várias cidades. E a coordenação ela não pode ser construída apenas com sambadores de uma cidade só. Então, tem que ser cidades diferentes, né, para ter essa articulação. Então, por isso que tinha Guda, que era de Feira de Santana, e eu sou de Terra Nova, Guegueu de Santa Amaro, e assim essa estrutura. Então, a associação é formada por 7 coordenadores, são 7 coordenações que existe nessa formação. Aí hoje temos o coordenador geral, que sou eu, Alex Sinaldo, o coordenador financeiro, Wellington, que é de Simões Filho, o coordenador de ação social é uma coordenadora que chama Roseni Zene, que é de Birimbau, que eu sou de Jacuípe. Tem o coordenador pedagógico, que é Derivaldo, conhecido como Neném Calabar, que é de Salvador. Coordenador de pesquisas e eventos, Dejane, que é de São Francisco do Conde. Tem o coordenador administrativo e o coordenador de comunicação, que foram afastados. Ele pediu para sair, então eu não vou citar o nome, porque ele não faz parte da coordenação. Então, são os dois. Mas um é de Muritiba e o outro também de São Francisco do Conde. Então, a gestão é essa Uhum. forma que faz gerir a Tá, gestão. tá Então, ok. ah, Então, você disse que passou já, acho que 5, né, gestões, 4, alguma coisa assim. Só para quem está acompanhando entender. Essa foi criada a Casa do Samba, constituída a associação, né, anterior à inauguração da Casa do Samba, e a associação é sediada na própria Casa do Samba, correto? E a gestão da casa, daquele aparelho público, é, é de responsabilidade de vocês, no caso, né? Vocês que tomam conta, gerenciam o espaço. É isso? isso. Bom, Hoje, a gente, quando eu estava. Diga. hoje a gente tem essa responsabilidade em administrar esse bem imóvel. Uhum. Porque a gente está em fase como é que diz, de diálogo, né? Que desde a fundação, desde a inauguração até a atualidade, era para passar a documentação para a SEBA, para o imóvel pertencer Uhum. para ser proprietário. Só que na época, né, os prefeitos na época lá dificultou que primeiro tinha Paulifan transmitir e repassar esse documento para a gente. Então a gente apenas administra, mas não é proprietário, né, diretamente do imóvel. Não, o proprietário, vamos dizer que é a prefeitura. Então, Uhum, tá. administra Então, e gera pronto, perdão. Então, vocês administram, mas não são os proprietários, né? Então, entrou duas perguntas aí enquanto você falava. Eu tenho um roteiro aqui para perguntas para você, mas a gente tem que contemplar quem está aí na live também, né? A primeira pergunta foi de Verônica, o que é que faz como é que faz para poder se associar, né? Lembre que, como eu falei, ela é do Grupo Ganhadeiros de Itapuã, né? E aí tem uma segunda pergunta de Sou de Santinho, não é? O espaço é gerenciado exclusivamente pela SEBA, né? Pelo que você falou, né, parece que sim, não é? Não é propriedade de vocês, mas vocês gerenciam hoje exclusivamente o espaço, né? Eu vou pedir só a gente tentar sintetizar para a gente conseguir fazer esse roteiro aqui, que tem muita pergunta, ok? muita coisa lá para a gente, vamos ver o que é fazer. Então, respondendo a primeira É. pergunta, né, para se filiar, uma vez que é grupo de Sampa, né, então não tem nenhum problema. É só entrar em contato que a gente pode conversar e passar as documentações que é necessário. Tipo, tem um formulário que se preenche contando o histórico do grupo e a gente vai conversando, porque se for passar por aqui, a gente vai perdendo tempo. Mas entre em contato, você pode passar por lá até mudar, não tem problema nenhum. E Uhum. informa. E quanto gerenciar, é isso mesmo que você falou, a gente meio que gerencia, porque uma vez que é o centro de representação de roda, né, e foi transmitida essa função
para a associação é exclusivamente que administra o espaço lá. Mas a gente é aberto Tá. para o pessoal da capoeira, o espaço, para a prefeitura lá, o espaço, a gente não tem é restrito, né? Mas a gente apenas Uhum. É, eu entendo que essa pergunta sobre se é vocês que administram exclusivamente o espaço tem a ver, inclusive, com a questão da manutenção do espaço, né? E aí eu vou passar para duas perguntas seguintes, não é? Ou duas, né, de vez. Então, vocês são um grupo cultural, vocês administram o espaço, não é? Qual tem sido a relação, né, da Casa do Samba, da associação, com o IFAM e o IPAC, que são órgãos, né, governamentais, através dos quais vem verba para para restauração, para manutenção, né? A gente em Santa Amaro está com obras, né? Teve a matriz da purificação recentemente, que foi inaugurada, tem o prédio da prefeitura e Câmara Municipal, a Igreja do Amparo, né? E aí a gente tem a parte que desabou, né? Eu vi mensagens nos grupos durante o dia, né? De que estaria aquela parte isolada já há um certo tempo, né? Eu lembro até que eu fui em algo, como eu sou da rede municipal de educação, né? Lembro que fui em algum evento da Secretaria de Educação que estava isolado ali. E ao mesmo tempo, né? Por um lado, o IPAC, o IFAM, e por outro, como é também o diálogo com a prefeitura, né? Já que está sediado, está em Santo Amaro, né? Você falou que o prédio parece que é da prefeitura, né? Eu acho que eu li algo sobre esse sentido no histórico que o IFAM deixou. Eu não tenho certeza, né, mas se foi sobre esse prédio ou se foi sobre o Solar Paraíso, que foi da mesma família, né? Eu li alguma coisa que a prefeitura comprou um dos dois, não lembro agora exatamente qual, né? Enfim, né? Lembrar que é um prédio tombado, né, desde 79, e isso faz com que o prédio tenha uma visibilidade, o prédio tenha visibilidade, né, para manutenção e tudo mais. Tem outra pergunta aqui que o senhor de Santinho colocou. Pronto, fala aí sobre essas coisas que eu perguntei, por favor. Pronto. O que acontece? Para a gente fazer qualquer tipo de trabalho em qualquer imóvel, né, tombado, a gente tem que ter autorização daquele setor que tombou, seja o IPAC, seja o IFAM. Nesse caso, o IFAM. Nosso relacionamento é diretamente com o IFAM. A gente tem um relacionamento com o IPAC, né, mas não é tão direto tanto quanto a gente é com o IFAM. Então, tinha alguns mitos que as pessoas achavam que não seria possível manter os imóveis. Uma vez que, se o IFAM autorizar usar o material adequado, pode sim trabalhar. O que acontece? A SEBA não tem documentos do imóvel. Então, para a gente fazer um projeto, para conseguir recursos, né, em outra instituição que não seja o IFAM, tem que comprovar que o imóvel pertence à SEBA. E por não ter esse documento, a gente perdeu muito recurso, o projeto não poderia ter ganhado para restauração, para reforma, por causa disso, porque não tem documento em mãos. Então, o prédio chegou a esse estado. Assim como a prefeitura também não poderia fazer reforma, uma vez que, né, não tem recurso o suficiente para fazer uma geração daquela que é muito valor a partir de milhões, né? Milzinho que vai dar milhões. Então a prefeitura não tem recurso suficiente. Então são órgãos tipo IFAM e IPAC. Mas o IFAM, a gente procurou por várias vezes o superintendente, né? A gente tem uma boa relação, tanto o superintendente aqui da Bahia, quanto o diretor-geral, né, do Departamento dos Bens, dos Patrimônios Imateriais, né, Hermano. Ele esteve aqui por 3 vezes, eu tive contato com ele, e a gente teve esse diálogo da questão da que forma poderia fazer essa reforma no prédio. Né? Então, ele estava mobilizando, correndo atrás. Quando mudou a gestão, né, do governo federal, aí tudo voltou atrás, que a gente diz assim, caiu por água abaixo. Uhum. O recurso já estava se articulando, aí foi travado. Mas, mesmo assim, ele continuou na busca por recurso. Né? O superintendente esteve lá na sede, olhou o espaço, foi a partir daí que eu pedi para colocar um isolamento, porque já estava muito arriscado.
né? Foi alguns técnicos lá do IFAM que estavam em situação, né? Eles começaram a agilizar, especificamente o pessoal de Brasília, né? Agilizar recursos para fazer essa restauração, mas infelizmente até o momento não conseguiu esse recurso, porque segundo eles está meio difícil, né, dinheiro voltado para essa área. Lá toda a verba que tinha foi cortada, né, não foi direcionado. E aí Certo. o que dificulta muito é isso, a gente não tem um documento em mãos, né? Porque a gente Uhum. poderia ir até da Petrobras e até de outras empresas que poderia financiar, né? Implica um pouquinho. Certo. Travou. Então, essa questão de documentação, né, eu sou presidente de uma comissão em Feira de Santana também. Eu sei que essa questão de documentação emperra muita coisa, né? Você disse que começou a viabilizar essa documentação agora na sua gestão, não é isso? É, você Está resolvida, transmitir para a gente, está resolvida já a situação de documentação, no caso? Não, o que aconteceu? No final do mandato do outro gestor da coordenação, Galdino, a gente fomos lá com o prefeito, inclusive estava a Hermano, né, que é representante do IFAM Brasília, departamento, e mais Nalva, que é representante do IFAM aqui, né? Eu venho Uhum. representando. Tem um diálogo muito bom Certo. Então, eu acho que é muito importante. com Opa, cortou, mas voltou. hum, É importante essa sua fala, assim, porque todo mundo que está em órgãos, né, entende que é muito necessária parcerias, né? E aí aparece aqui uma pergunta do Wellington, né? Se existe possibilidade de um diálogo com a UFRB, que tem na cidade um campo de cultura e uma instituição que tem sido atuante e sensível à questão da região. Eu acho interessante a pergunta, né? Depois tem outra fala aqui. Diversas entidades já se ofereceram para parcerias, inclusive a UFRB. Qual o motivo de vocês não terem aceito? Essa pergunta é interessante porque, assim, em Feira de Santana, que é um espaço que eu transito, né, esses equipamentos de memória, né, muitos deles estão associados ao UFES, né, tipo o Cuca, né, fica no coração da cidade, perto da Catedral de Santana, abriga espetáculos, ensino de música, uma diversidade de coisas, né? E está associado ao EFES, né? Esse aparelho, como o Museu do Sertão e outros, ajuda para a criação de uma agenda, né? Para dar um up no espaço, fazer com que o espaço esteja em constante aproveitamento e ajuda também na questão de recursos, né? Aquisição de recursos, né? Eu acho que penso eu também que para a questão de documentação, como você fala, né, já que tem um aparato jurídico, essa coisa toda. Então, foi-se pensado já a questão dessas parcerias, né? Eu sei que gestão compartilhada é sempre complicada, né? Mas você poderia dizer alguma coisa nesse sentido? Como é que vocês pensam enquanto associação, né? isso. Só concluindo essa parte que a gente teve esse diálogo com o prefeito, né? E aí ficou tudo já acertado para o IFAM já encaminhar a documentação, né? Então o IFAM começou a articular, foi até o promotor e está em andamento esse documento, porque diz que não é fácil. Então passaram 3 anos, mas ainda não resolveu. Mas está quase resolvido, mas ainda não resolveu ainda. A gente está aguardando. Então, quanto às Uhum, parcerias, né? Aí tem um conselho gestor, onde a UEF, a UFBA, a UNEB, né, prefeitura, todos fazem parte do conselho gestor. E tivemos um diálogo exclusivo diretamente com a UFRB, né, sobre essa questão dessa gestão. Foi até na gestão passada, a gente sentou, né, teve um diálogo muito bom, né, começou a construir um projeto de reconstituição da Casa do Samba. O que seria? Porque a Casa do Samba ela tem alguns setores, né, algumas partes. Tem um estúdio, tem um restaurante, né? E aí a gente está montando estratégia para fazer funcionar. Então sentamos com o FLB, sim, e começamos a construir. Mas chegou um certo tempo que a pessoa que estava acompanhando a gente foi se afastando. Porque o que acontece? Os sambadores, teve uma assembleia e alguns sambadores perceberam que, eu não sei se eles entenderam de forma errada, mas perceberam que
a UFRB queria passar por cima dos sabotadores, ou seja, queria tipo, você mandar em tudo lá e deixar a gente só por parte. Foi o entendimento. Então teve assim aquela discussão e o pessoal da UFRB se afastaram. A gente continuou Uhum. parceiro, quer atividade, participa, trazer para cá, mas nessa construção deu uma esfriada, a gente segurou, né? Quando eu assumi a coordenação, eu comecei até com Barata, né? Um certo tempo, fiquei com alguns professores que articula, mas a gente não chegou a nenhum denominador que ele tinha esses empecilhos. Mas a gente está sempre É. aberto ao diálogo, né? A gente está dialogando com a U, com o professor, né? A gente mandou até um diálogo. Só para eu entender. Tem outra pergunta aqui, eu faço já, de Sou de Santinho, um momentinho que eu faço. Mas você diz então que existiu, ou existe ainda, um conselho gestor, não é? Para essas parcerias. Eu entendo que um órgão como a Casa do Samba, né, é necessário estar aberta constantemente. Eu não sei como é a questão de estar aberta ao público, né, se tem uma secretaria que funciona ali regularmente, caso alguém queira agendar alguma coisa e tal. Quando eu falo nessa questão das parcerias, inclusive na questão de gestão mesmo, né, do espaço, pensando isso, possibilitar uma estrutura, né? Agora, se tem esses entendimentos de uma esfera deseja ultrapassar outra, é muito delicado, eu sei, né? E aí tem que ter uma real noção de quais são os interesses sobre o espaço, o que é possível, né? Em vista de um bem maior, que é o equipamento público, né? Aí tem uma pergunta de Sou de Santinho, interessante, que é se vocês possuem relatórios onde informaram as condições do prédio. Ou seja, há laudos técnicos, né? Sobre as condições do prédio, né, para poder apresentar a IFAM, né, que é quem responde, ou para esse possível diálogo com a prefeitura, para mediar junto à IFAM. Né? Tem laudos técnicos nesse sentido? Conseguiu chegar a fazer? Pronto. Normalmente, assim, como a gente não tem recursos para fazer teste de contrato, o técnico do IFAM, ele teve junto com o superintendente lá e fez esse levantamento. Como eu falei anteriormente, foi a partir daí que a gente interditou aquela frente ali para não ter movimento. Ele falou que não estaria em condições. Então, ele fez todo o levantamento e fez o laudo, que eles têm em mão deles. A gente não tem exatamente. Irmão do IFAM, no caso, né? O técnico dele lá. Certo. Inclusive, vai estar novamente um desses técnicos lá para ver o que aconteceu lá. Né? Foi através dele que a gente correu atrás dos o levantamento, a resposta que ele deu relacionada ao laudo, que a gente passou a correr através de recursos para ver se conseguia reverter esse quadro que aconteceu aí, que a gente não queria que acontecesse, né? Mas, infelizmente... Algumas perguntas que apareceram aqui, uma colocação de André Reis interessantíssima também. Então, tem funcionários no espaço, né? Se tem, quem paga, né? E aí eu já faço um feedback do que eu vi pelo WhatsApp no dia de hoje também, né? Algumas pessoas dizendo, olha, o equipamento hoje abriga até festa de aniversário, abriga festas que talvez não estejam associadas diretamente com a finalidade do espaço. E aí alguém contemporizou dizendo assim, olha, vejam bem, talvez a concessão para essas festas tenha a ver com questão de levantamento de recursos, né, para funcionamento do espaço, talvez se houver funcionários pagos pela associação, não sei, você pago pelo Estado, pela Prefeitura, né? E a outra fala aqui, que é a do André Reis, né, que acho que é para além da Casa do Samba, é preciso uma construção de um plano urbanístico integrado. Um momentinho rapidinho. Que brigar com a mulher que está com uma conversa alta ali. Então, é preciso uma construção de um plano urbanístico integrado com foco no patrimônio histórico do município. Isso, André, né, é algo que a gente sente falta há muito tempo, não é? Questão de plano urbanístico é algo muito deficitário nas nossas cidades, né? E para uma cidade como a nossa, com um rico patrimônio histórico, isso é urgentíssimo, não é? E eu acho que se há um plano como esse, talvez seja esse o seu pensamento, né, André? Você está colocando por isso. Se há um planejamento maior que engloba todo o patrimônio, até
acaba com essas querelas, questões sobre quem administra prédio A, prédio B, sobre, de quem é o poder, porque tem um planejamento que extrapola a competência de um único aparelho, né? É um panorama geral. Talvez você esteja falando a partir disso, né? Que é muito interessante. Mas você pode responder aí, André, ou Alex, desculpa, sobre isso que foi perguntado, de funcionário, inclusive dessas festas que acontecem, né, que o pessoal estava falando. Né? Pronto. Quando foi feito esse planejamento, tinha a INSEADA, que dava mensalmente um valor que pagava funcionários, água, energia, custos que tinha a associação. Daria um valor que era R$ 5.000 mensal. Né? Então, a gente tinha 2 funcionários. Então, a partir do momento que a INSEADA parou de funcionar, né, aí cortou-se recurso. Isso em Mas, 2017. desculpa, a enseada que você fala é a construção. O que é a enseada? Não entendo. É a construção que tinha de navios aí, de barcos aí na Bom, pronto, entendi. Em São Roque do Paraguaçu. Paraguaçu. É isso? Isso. Aí, Pronto, ok. para ela colocar o trabalho dela, ela tinha que fazer essa doação. Então, em 2017, parece que assim, eu sou muito de sorte. Quando assumi a coordenação, o recurso foi cortado. Pronto. Aí ficou zerado. Aí eu tive que cortar telefone, a energia e a água, o IFAM assumiu para pagar, né? A gente ficou sem custo nenhum. Então, hoje a gente tem 2 pessoas lá, 3 pessoas que não são funcionários, são voluntários, né? Que nos ajuda. Um é mestre primeiro, né? Que ele fica lá durante a parte da tarde, né? Quem chega alguém para ele atender, acolher, se for fazer uma visita à casa, ele acompanha, né? E qualquer hora que chamar ele vai estar lá presente, né? Porque ele conhece também aqui essa área. A parte da manhã fica lá Fátima, que cuida da limpeza, ela também, que se aparecer alguém que queira visitar a casa, está por lá. E à noite fica um rapaz chamado Edivaldo, mais conhecido como Zola, que fica lá tomando conta da casa à noite, para não deixar Deus dará a navio. Então, tem essas pessoas que nos ajudam como voluntário lá na casa. Então, a gente não paga, Uhum. não tem como dizer assim como é que é funcionário, mas está lá à disposição, que nos ajuda o tempo todo. E o que acontece? Aí vem falando das festas. Eu não quero aqui falar da gestão passada, mas eu tenho que tratar. Na gestão passada tinha esse acesso, né? Tinha as festas que aconteciam, né? E aí já ajudava na manutenção, ajudava no gasolina para o carro. Mas depois que a gente assumiu, a gente foi procurar saber do IFAM se é possível fazer festas lá. Uma vez que a gente não tinha mais recursos. Ele falou o seguinte: pode fazer festa, mas tem que ver qual tipo de festa vai fazer que seja voltado para o que diz o espaço, que é samba de roda. Então, por exemplo, fala de aniversário. Tem um sambador que vai fazer aniversário dele ou dos filhos. A gente não vai estar cobrando, mas pode usar o espaço para fazer o aniversário. Né? Então, depois que eu assumi, até outra gestão que assumiu a coordenação, a gente parou de fazer festa. A gente evitou porque estava, além de danificar o som alto ali, né, o prédio porque é antigo e tem a estrutura, dependendo do som, danifica. Né? Pode abalar. Então, a gente começou a pensar nisso, conversou com alguns técnicos e a gente cortou essa questão de festa. Então, festa de recursos, festa grande como tinha antes, hoje, vou fazer uma análise de 2017 para cá, até 2014 para cá, essas festas não estão mais acontecendo, porque não é viável. Teve uma ou duas, mas a gente foi cortando aos poucos e muita festa, porque antes não tinha retorno. Né? O pessoal dá 300, 400. Então, até sempre a gente falou assim, se for uma peça lá, tem que ser a partir de. Tem que corresponder o tipo de prédio. O prédio daquele é para 2.000, 3.000 reais. Ele falou assim, por exemplo, né, para ter 500 para justificar o prédio, para ter um valor que possa até ajudar na reforma. Então, festa lá não acontece mais devido a isso. Primeiro, Certo. uma festa voltada para aquilo que é a realidade, né, com o centro de referência de samba de roda, né, e não para casamentos, para aniversários, para batizado, festa de cachorrinho. Então, não executa mais lá como praticamente existia, mas por falta de informação. Então, como a gente se informou e não pode acontecer, a gente foi eliminando. Então, pelo que você falou, não é,
a questão de funcionário é precarizada, digamos assim, é a base do voluntariado, basicamente, né? Eu acho que a gente volta nesse sentido a que a gente estava falando antes das parcerias, né? A associação tem uma importância grandiosíssima, né? Por tudo que ela representa para a sustentação dessa cultura da qual a gente está falando, né? Agora é preciso um aparelho público, né, ligado à cultura, sobretudo, histórico, ter, nesse sentido, uma profissionalização, né, da manutenção do espaço. Né? Não pode ser apenas a boa vontade, o voluntariado de uns e outros. Vocês representam algo muito maior do que a própria associação nesse sentido. Né? E, para isso, acho que a gente tem que frisar bastante na questão das parcerias, né? Construir acordo, né? Um acordo que, para essa gestão do espaço, né? O Luiz falou aí, quem dera poder colocar em uma empresa que pudesse gerar emprego, né? Quando fala empresa, isso é muito restrito, né? Porque a gente está falando de cultura, como é que a gente faz isso? Mas, bem, o emprego vem, eu acho que, dos próprios funcionários para a manutenção desse espaço. Né? E aí eu lembro, né, vocês fizeram um projeto, eu fui diretor de escola, né, de Fundamental 2, eu lembro que vocês fizeram um projeto de parceria entre escolas e a Casa do Samba. Né? Vocês foram à escola que eu era diretor, fizeram 2 ou 3 oficinas, não é? E a gente fez uma visita à Casa do Samba, acho que foi o mestre primeiro, inclusive, que mostrou o espaço, acervo, essa coisa toda. E naquele contexto, eu senti isso que eu estou falando aqui agora, né, que você traz na conversa, dessa questão de uma gestão muito solitária da associação, né, que ninguém é pago para estar ali, mas está voluntariamente e tal. Entende? Esse prédio tem um valor histórico muito grande, a associação tem um valor histórico muito grande, o samba de roda, né, tem um valor muito grande. Precisa, de fato, haver essa parceria para que se paguem funcionários, né? Ou para que, por exemplo, o FRB, o IFBA, ou sei lá qual instituição que se possa fazer parceria, possa disponibilizar funcionários. Entende? Isso é muito importante. Né? José César colocou aqui, o solar deve ser revitalizado, todo desenvolvimento que não respeita a cultura de pertencimento de um povo nada mais é do que um progresso vazio. Incentivos culturais também geram emprego. Vamos recuperar aos poucos resquícios de história dessa terra e buscar alternativas econômicas empregatícias que respeitem a integridade de nossa história. Me arrepiei todo agora, José. André Reis colocou, né? O caminho será através de economia criativa, eu concordo, André, né? E o turismo que gera muitos postos de trabalho. O sobrado, com sua grande importância, pode ser potencializado, como já tem sido feito. Né? Grata pelo espaço, Adriano, e me retiro por causa do compromisso. Obtive respostas que eu necessitava sobre os 15 anos de um patrimônio que foi entregue para uma associação. Tá, ok. Encendo a casa regência. Encendo a casa regência e Casa Mãe do Samba de Roda, que é um patrimônio da Bahia e do Brasil, e valorização de grande resgate da cultura negra, nesse sentido o governo do Estado pode agir, né? Deve agir. E aí eu quero entrar nisso dessa última fala, Alex. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim, nossa região é uma região com forte potencial cultural. Né? O patrimônio que vocês gerem, né, que vocês estão ali tocando para frente, é um patrimônio que tem um potencial imenso para isso, né, para gerar esse motor. E tem algo muito simbólico. Né? Aquele solar foi um solar da aristocracia, né, da nobiliarquia de Santo Amaro, né? E é muito simbólico que, passados pouco mais de 100 anos, a gente consiga instalar naquele solar uma casa que se digna a preservar a memória, a fazer manutenção de algo dos pretos, né? De algo que nasce
da vida dos pretos, entende? Sobre esse compra de uma sociedade, a gente instala o resgate de outra, né? Valoriza a outra, e isso é belíssimo, é importantíssimo, né? É verdade. E aí uma outra coisa que a gente pode falar, né? Se existe financiamento, a gente já sabe que não, né? Pelo que você falou. Teve a participação direta do estaleiro, né? O consórcio lá para da São Roque do Paraguaçu, mas um financiamento privado, público-privado, se tem costuras para isso, né? A partir desse desabamento hoje, que tipo de contato que você teve, né? Eu vi uma nota da prefeitura dizendo que já foi informado o IFAM, dizendo que não é responsabilidade dela, porque não é ela que gere, mas amanhã ela vai estar nessa vistoria, né? Eu vi essa nota. E aí, dizer uma coisa, né? A gente ainda tem 15 minutos mais ou menos de live. Como o desabamento pode ser um chamariz, né? Para a potencialização da casa do samba, né? Então, às vezes, um cenário de crise pode gerar, uma renovação, não é? Com o desabamento hoje, meio mundo de gente voltou a olhar para a Casa do Samba. Não que antes não estivesse voltado, como você fala, antes houve costuras, né? Mas de dizer de que maneira a gente pode ajudar, né? E eu acho que é uma reflexão que vocês podem e devem fazer também enquanto instituição, de que maneira a gente abre esse espaço para diálogo e para uma construção factual, né? Dessas parcerias, né? De que modo concreto que essas parcerias incidem sobre gestão do espaço, sobre melhoria do espaço, né? Então, que tipo de coisa que você ouviu hoje, de ligação que você recebeu, não sei, há alguma luz, né? Que coisa que vocês estão pensando, né? Se puder falar, eu agradeço. Bom, assim que eu tive a notícia, eu fui diretamente para Santa Amaro, né, para ver como é que está a situação e ver quais providências poderiam ser tomadas. Eu também entrei em contato já diretamente com o pessoal do IFAM, né, inclusive depois desse contato, o pessoal vai estar vindo amanhã para dar uma olhada lá. Inclusive também tive contato com o pessoal da prefeitura, né, com representante da Secretaria de Cultura, e a gente marcou também com o secretário para amanhã estar lá para a gente ter esse diálogo, né, porque assim eu gosto muito de conversar, né, ter o diálogo, fazer parceria, que como eu estou fazendo, não é para mim, é para uma comunidade do samba de roda, que é da Bahia em geral, especialmente que é a Casa Mãe. Então eu procuro sempre o diálogo, né? Como eu falei, tive diálogo com o pessoal da UFRB, tive diálogo com o pessoal da prefeitura e quero continuar esse diálogo, né? Principalmente agora. É como você falou, né? Muita gente passa ali pela frente, tem aquele olhar, olha para casa, né? Mas não entra, não vê como é que está, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer. E hoje eu acho que vai ser diferente. O que você está falando, vai ter uma era, vai dizer assim, poxa, eu preciso entrar aí para ajudar, melhorar, né, esse espaço. Então, com certeza, daqui para frente, a gente vai ter até pessoas que não é nesse ramo, né, que vai estar, né, se abrindo para fazer essa parceria. Mas estamos sempre em contato, porque a gente vai diretamente com o IFAM, a gente tem mais contato mais direto. Mas já estamos nos aproximando também do IPAC, né, que eu acho que o IPAC está muito afastado, ele está mais presente, né? Uma vez agora que ele tornou o samba de roda como patrimônio da Bahia, então é uma forma de se aproximar mais. Então a gente vai fazer esse contato, a gente vai estar dialogando, marcar uma reunião pessoal para a gente estar traçando quais os caminhos que vamos seguir, quais as instituições que vamos buscar, né? E eu acho assim que a associação em si ficou muito esperando vir, né? E quando eu assumi, eu falei, a gente não pode ficar esperando vir, a gente tem que ir ao encontro. Se a gente ficar esperando demais, a pessoa não vem. Acho que está muito bom, que está tudo beleza, não vou lá procurar. Então, a gente vai ao encontro. Já estou indo ao encontro da pessoa da secretaria, já marquei uma reunião com o João lá do IPAC, até antes mesmo de acontecer isso aí, eu estava conversando com um sambador, que eu fui em feira visitar um sambadeiro que estou correndo aí alguma cidade para ver como é que está a situação, aí a gente veio com ele, a gente tem que ir lá no IPAC para conversar com o João, né, com o doutor João, para saber qual a parceria que a gente pode fazer. Então, a gente tem que buscar essas parcerias. E daqui para frente, todas as parcerias vão ser melhor ainda, né? Especialmente com a da cidade, né? A prefeitura, que é administrador geral, né? Do município, né? O IFAM, que é responsável geral, pode dizer assim, que é tombado, não pelo casarão, né? E outras instituições que se podem se aproximar, como tem aí
Esse é o F da funciona aí, mas pode procurar também. Mas estamos dessas parcerias, especial ainda. Só uma curiosidade que a gente não falou, né? E aí um apelo meu, né, a você como presidente da associação. Foi inaugurado em 2007, né, na gestão do prefeito João Melo, na época, né, governo federal, governo Lula, né, de lá para cá teve algum tipo de reforma, né, mesmo que pequena e tudo mais, ou não conseguiu ter nenhum tipo de manutenção. Essa é uma coisa, né? Porque a gente vê que o prédio não está num estado tão legal quanto poderia estar, né? E a segunda coisa que eu apelo, né? A gente ainda tem 9 minutos aí. O apelo você trouxe essa questão da atenção, né, no comitê gestor, não lembro agora como você nomeou, sobre uma cisma, se determinada instância queria ultrapassar a competência e tal. E aí fica um apelo meu, não é? Aqui nessa live. Estou vendo que você, enquanto presidente, tem as melhores das intenções, que é mesmo de tentar desfazer, não é? Qualquer mal-entendido que haja, qualquer desconfiança que haja, e entender, né, enquanto associação, né, ou as outras instâncias, enquanto UFRB, ou enquanto prefeitura, enquanto IFAM, né, cada um a pensar isso. Aí é uma parábola que Santo Agostinho fala, né, o noivo dá uma aliança à noiva, e a noiva passa a amar mais a aliança do que ao próprio noivo, né? E aí pensar o noivo nesse sentido, enquanto o samba de roda, né? O samba de roda possibilitou à cidade de Santo Amaro, possibilitou à associação uma aliança que é uma casa, né? Que é um patrimônio, né? E esse patrimônio é importantíssimo, né? Mas o samba é mais importante ainda, né? Amar o samba significa zelar essa casa, né? Lembrar do samba que deu essa casa, né? E aí abrir mesmo um diálogo, um amplo diálogo social para ver de que forma realmente se a gente pode fazer algo, né? Eu estou falando isso tudo, eu não estou em nenhuma dessas instâncias, né? Se eu posso ajudar de alguma forma, mas tenho essa preocupação, né? Eu sei que essas instâncias podem de alguma forma ajudar. E aí, internamente, pensar isso, né? O que é que a gente precisa também, enquanto associação, pensar, e, enfim. Mas, te deixo a palavra, a gente tem 7 minutinhos. Fala sobre a reforma de 2007 para E cá e já diz algumas palavras finais. de 2007 para cá não teve nenhuma reforma, nem reparo nenhum. Né? Do jeito que fez a reforma lá para cá, não teve nada. Nem colocar assim, massa lá na parede, não colocou. Devido a isso, porque qualquer tipo de reforma que faça ali tem que ter autorização do fã. Porque não pode usar qualquer tipo de material. Então, nessa Sim. vaga, o pessoal ficar na cabeça que não poderia fazer, chegou a essa situação. Né? E aí, quando a gente articulou e informou, já não tinha mais jeito. Porque a situação que está ali à frente, não tinha mais a gente que meter mão para verificar. Então, de lá para cá, do 2007 até a atualidade, nenhuma massa, nem uma colher de massa foi colocada naquela parede. Né? Por isso, eu acho que Patrimônio, né? A gente sabe como é tombado, né? é, É, igual com relação eu te agradeço. assim, o diálogo que a gente tinha antes com a FRB, foi há 3 anos atrás, né, foi assim travado, muito travado, né, devido a isso. Né, os sambadores são muito desconfiados. Aí teve essa travação. Mas hoje, eu digo a você que a gente está se aproximando. Por exemplo, estamos trabalhando agora na revalidação do samba de roda. Né? A cada 10 anos tem revalidação. E o trabalho Sim. da pesquisa, já está chegando a parte já de conclusão, por um professor, uma professora que é da UFRB, né, Francisca, Uhum. que você conhece a professora Francisca, que é de Cachoeira. Então, ela que está fazendo esse trabalho todo de pesquisa, né, a gente montou a equipe, né, ela que está correndo a parte de pesquisa. Então, a gente tem essa proximidade. Então, assim, o meu sonho é voltar a ter esse diálogo, mas um diálogo mais aberto, para a gente entender melhor a proposta deles, né, que ficou assim meio travado e ficou meio sem entender. Eu acho que não sei se foi as pessoas que estavam antes, que colocou de forma que não entendeu, mas como tem a mudança de gestão, talvez a gente consiga voltar. Eu acho que vai dar tudo Como, certo. como você falou, né? Também vocês entenderam, né, pela sua fala, que não pode só esperar, né? Que você disse também, parece que um pouco ouvi isso, né?
Infelizmente, a gente sabe que quem está em presidência de coisa, em direção, é um peso, né? Tem que correr atrás, né? Lembrar que vocês cumprem um papel, né? A Verônica lembrou para a gente há pouco aí, um papel de resistência, né? O samba é resistência, né? Então, agradecer a você por esse lugar que você ocupa, agradecer pela disponibilidade para conversar, né? Você foi super simpático do primeiro momento que eu te procurei, não é? Salve Dona Rita de Barquinha, colocou a Verônica aqui. Então, eu agradeço muito, né, esse diálogo que você coloca. Eu acho que é importante para a associação. Passaram aqui cerca de 50 pessoas ouvindo, né? Algumas pessoas até cheques, né? Assim, que ouviram. Muito obrigado, né, por essa abertura. Fica esse meu apelo, né, para você enquanto presidente da associação. Fica o apelo para a prefeitura, para a IFAM, para outras instâncias que por acaso venham ouvir. Né, eu vou tentar postar essa gravação, né, essa live para outras pessoas verem. Fica esse nosso apelo de criarmos um cinturão, né, de força para ajudar a Casa do Samba. Eu sei que, por exemplo, Santa Marta está precisando para a maternidade também, né? Acho que tem gente se articulando e tudo. Como o André falou, né? A gente precisa criar um plano gestor, né? Do patrimônio cultural, arquitetônico da cidade, né? Cultural, histórico. Colocar aqui, salve tia Ciata, né? Seja lembrada sempre nesta casa. Um bom samba, uma boa forma de oração, Vinícius de Moraes, né? Salve Dona Dalva. Então, muito obrigado, não é? Temos 13 minutos, vamos. Não sei se você quer mandar recado para alguém, para o pessoal que nos escuta. Não, eu quero agradecer primeiramente a você pela oportunidade, né, de me convidar para, de certa forma, esclarecer algumas coisas, porque talvez não ficou tudo claro, porque o tempo é curto, a gente for dialogar mesmo, Exato. muita noite, né? Mas eu acho assim que é uma oportunidade, pode ter outros momentos também, né? E qualquer pessoa que está nos assistindo possa ver também esse vídeo, né? Pode estar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. E quando eu tiver coordenador, eu posso tirar dúvida. E eu acho que até depois, que eu não tem mais coordenador, então, já para ter uma nova eleição, né? Eu acho que é fundamental ter esse diálogo, né? Ter dúvida, vamos procurar a pessoa correta para tirar as dúvidas, para conversar. E aí, ficar naquela dúvida, achando uma coisa e é outra. Né? E parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo, né? Que é fundamental isso, a gente está levando a mensagem a todas as pessoas. Né? E dizer assim que, com certeza, eu vou conseguir, né? Vamos conseguir juntos resolver esse problema, porque o prefeito está aí, né? Puxando um saco dele, eu não tenho nenhuma ligação com ele, mas eu tenho certeza que ele é uma pessoa aberta para diálogo, né? A UFRB também é uma pessoa, tem pessoas lá dentro que é aberta para diálogo. Eu acho que essa parceria reforçada com a gente que está aí, a gente vai conseguir progredir, né? E não só reformar essa casa aí, mas fazer outros bens. Você falou, né? Tem a maternidade que precisa, né? E outros bens, imóveis que está por aí parado e precisa de retoques. Eu deixo uma sugestão, Alex, né? Talvez fazer a proposta à sociedade através de algum comunicado para a constituição de um comitê gestor de crise, né? Ou um GT, né? Um grupo de trabalho de crise, né? Em que possa novamente chamar a sociedade civil para integrar, né? Fazer uma chamada pública, né? Enquanto associação. Eu até me disponibilizo a ajudar de alguma forma para redação, para publicização dessa chamada pública, se vocês decidirem fazer. Não sei. É uma sugestão que eu dou, não é? Um GT de crise. Porque aí acho que a gente pode trazer muita gente para perto, não é? Muita gente para perto. Verônica que está aí vibrando com a live, né? Com esse know-how que vem tendo e agora ganhando a, com a escola de samba, né? Lá no Rio de Janeiro. Pode ajudar a gente também desde lá de Salvador, né? Para chamar a atenção. Talvez com algum evento que a gente faça em Santo Amaro, não sei. Estou jogando ideias, né? Mas é importante criar alguma coisa.